Da cidade de Bragança Paulista, que ainda não conhece, vocês estão aqui no próprio público, num dos locais, que é o cartão de visita de Bragança Paulista, e aqui é o Teatro Carlos Gomes, e esse prédio, ele é o prédio Jesus Abichedi, um ex-prefeito que faleceu há pouco tempo e que realizou um trabalho sensacional na cidade de Bragança Paulista, e hoje esse trabalho tem a continuidade do prefeito professor Maurício Sodré. Então, Bragança está em evolução, e evolução também está as artes marciais, principalmente com a Confederação Brasileira de Muay Thai, boxe tailandês. Então, vocês sejam bem-vindos a mais um dia do Congresso Nacional de Muay Thai 2023. A organização é Mundinho Adriano. Quero agradecer já a representantes da imprensa que estão presentes, Jornal Mais Bragança, que tem realmente um trabalho muito importante e faz uma divulgação para o Brasil e para o exterior. Então, tudo que acontece com a confederação também tem uma repercussão nacional e internacional. Meu nome é Cláudio Moraes, sou jornalista, radialista e apresento eventos aí por várias partes do Brasil, principalmente aqui na região de Bragança Paulista. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E muito obrigado aí ao Mundinho Adriano, confiando aí mais uma vez no meu trabalho. Ontem nós tivemos aí o curso de arbitragem com os mestres Wilson NB e Rogério Nobre, pessoas realmente muito conhecidas neste ramo, com a palestra, e o tema foi Mente Blindada, com o mestre Tiago Viana. Realmente foi muito bacana, quem esteve aqui pôde participar. E teve também a introdução de metodologia padronizada do Muay Thai, com o mestre Alex Paraná. Isso dispensa comentário, né? Alex Paraná realmente é uma pessoa que tem uma repercussão internacional, e eu realmente fico muito feliz em poder aí curtir essa pessoa maravilhosa e conhecer realmente as introduções de artes marciais que ele oferece aí através dos posts. Bom, hoje nós teremos aí 2 cursos e 2 palestras. E agora vocês vão receber com muito carinho 2 pessoas realmente muito importantes. Eu acho que nós vamos começar essa manhã já com o pé direito. Nós teremos aí palestra sobre cannabis medicinal e cannabis medicinal no esporte. Então, eu gostaria que vocês pudessem receber com muito carinho uma das pessoas de maior conhecimento nesta área, que é o Dr. Briques. Vamos receber com muito carinho o Dr. Briques. E ele também está acompanhado com outro grande palestrante, um dos grandes empresários do Brasil, que é Sadao Oshiro. Por favor. Seja bem-vindo a Bragança Paulista, muito obrigado pela sua presença e, com certeza, como eu disse aqui na introdução, nós teremos aí uma manhã diferenciada. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, eu vou falar... Primeiro, eu quero agradecer o convite por estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre cannabis medicinal para audiências não médicas, que a gente pode falar mais à vontade, né? Eu tenho um conteúdo legal aqui para mostrar para vocês terem uma ideia do que é a cannabis medicinal, do que é a cannabis medicinal no esporte. Vocês vão ver alguns slides que eu apresentei há 2 semanas atrás no Congresso Canamérica, em Quito, no Equador, exatamente sobre cannabis no esporte. Mas hoje vai ser uma passada, e depois, uma outra oportunidade, a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. Então, vamos lá. Eu sou médico, trabalho com cannabis medicinal já há 5 anos, pouco mais. Não, eu já prescrevo desde 2016 e trabalho desenvolvendo medicamento. Tenho uma história de desenvolvimento de medicamento na indústria farmacêutica e, nos últimos 5 anos, sim, com a cannabis medicinal. E hoje eu estou na The Quantic Hub,
onde eu sou responsável pela parte de educação e a parte de pesquisa clínica também. Então, rapidamente, né? Cannabis não vem de hoje. A gente tem muita história de cannabis. Inclusive, tem uma história que eu acho que inventaram o fogo para usar a planta, né? Mas o primeiro registro vem da China, na farmacopeia chinesa, no livro do imperador chinês, 2.800, quase 3.000 anos atrás. Então, a gente tem essa informação, essa documentação de que a cannabis foi usada para muitas coisas. E ela foi passando na história, tem referências de um médico romano, do Dioscórides. E isso vai avançando até que entra na farmacopeia americana, 1870. Nessa época, tinha muita coisa de cannabis estão apontados? Tem. Muita coisa de cannabis em farmácia, onde vocês viam produtos com cannabis medicinal misturado com ópio, misturado com álcool, misturado com várias coisas, e de venda livre. Aí o Sadal vai abordar um pouco mais isso, mas no começo dos anos, em 1932 ou 35, se não me engano, teve uma proibição, tem uma razão para essa proibição, e com isso sumiu a cannabis medicinal para os médicos, para os pesquisadores desenvolver mais. E isso criou um hiato nessas pesquisas. E a gente paga por isso até hoje. De onde vem a cannabis? Isso aqui é uma macrofotografia de uma planta, de uma flor da planta fêmea da cannabis, da planta fêmea infértil. Então, vocês veem aqui, ó, esses pedúnculos aqui com a bolinha em cima são chamados de tricomas. E é aqui que a planta guarda, secreta a cannabis, ou todos os componentes que a gente usa. É uma resina que sai aqui de dentro, depois ela é extraída e transformada em canabinoides, terpenos, nos produtos medicinais como a gente conhece. É importante a gente conhecer o ciclo de vida do produto. Eu, quando comecei para escrever, não queria saber disso. Depois eu fui aprender que a qualidade do produto é muito importante. A qualidade começa aqui, antes da germinação. Na semente ou na muda que é usada, precisa ter genética, precisa conhecer, saber o que aquela planta vai dar. Nem toda planta é igual. Só que a gente pode pegar a mesma genética e plantar em lugares diferentes, nós vamos ter resultado diferente. Então, se não tiver solo controlado, temperatura, água, o que a gente põe de adubo e tudo mais, vai aparecer na planta. E depois a gente não quer isso no medicamento. Então, isso aqui é o que garante, desde o começo, que garante o produto de qualidade farmacêutica. Então, o recado não adianta ficar plantando que você não sabe o que vai ter lá dentro da planta depois, na hora da extração. E essa planta vai crescer, ela vai ter as florescências. Isso aqui eu só trouxe para mostrar como que é na planta, para quem nunca viu. Depois isso é colhido, é seco, tem uma forma muito correta, muito cuidadosa de secar. A gente sabe que tem muita gente que perde plantações inteiras depois da secagem, porque cria mofo, e aí tem que jogar tudo fora. Mofo é fungo. E aí precisa jogar tudo fora. Então, isso aqui é uma parte muito importante também. O que vocês estão vendo aqui é dentro de um cofre, é um prédio cofre que tem essa produção. Isso aqui é no Canadá, lá uma cidadezinha chamada Smiths Falls, no Canadá, que eu conheço a fabricação. Só que não adianta nada a gente comer essa planta. Se você ingerir a flor do jeito que ela está, in natura, não adianta nada. A gente precisa fazer uma coisa chamada descarboxilação. O que faz isso? Tira um radical carboxila e isso ativa. Então, na planta, a gente tem o ácido CBD, ácido canabidiol, ácido THC, THCA. E ele não tem muitas propriedades farmacêuticas. Então, a gente precisa esquentar. E é por isso que o pessoal fuma. Então, é o aquecimento que transforma o ácido em THC, o ácido em CBD, o CBC, CBG, tem vários canabinoides. O pessoal também vê, eu vi um bastãozinho de
umidificador labial com CBD, com canabinoide, com hemp, hidratante com hemp, shampoo com hemp, travesseiro com hemp. Tem um monte de produto hoje. Só que quando você vai olhar nos produtos, a gente vê que eles são extraídos das sementes. É óleo de semente. Semente tem 0% de canabinoide. Os canabinoides estão nas plantas, nas flores, desculpa. E o que faz isso? Então, tem uma diferença muito grande entre hemp ou o CBD, que é extraído das plantas, das flores, o que é extraído da semente, que são esse grande volume de produto que a gente vê por aí, principalmente nos Estados Unidos, e do produto medicinal. E por que eu estou mencionando isso tudo para vocês? Porque é só no produto medicinal que a gente vai achar os componentes ativos da cannabis. A gente tem mais de 100 tipos de canabinoides lá dentro, com 2 que são os mais importantes, o THC e o CBD. A gente chama de canabinoide predominante, porque ele tem mais de 10%, 12%. E os outros, eles são secundários, que eles têm menos de 2%. Mas lá dentro a gente tem outras coisas também, tem os terpenos, os fitosteróis. Os terpenos são aquilo que dá o cheiro. Por exemplo, manga. Você corta uma manga, tem aquele cheiro, aquilo vem do terpeno. A flor. Você corta um caule de uma planta, cheira, é terpeno. Né? Então, esses terpenos é o que dão o aspecto tanto do gosto quanto do sabor. Café. O cheiro do café tem 800 tipos de moléculas diferentes. E a gente interpreta todos esses 800 tipos, essa combinação, como um cheiro só. E a mesma coisa aqui, a gente tem vários tipos de terpenos que dão muitas das características, inclusive terapêuticas, da cannabis medicinal. E tem outras coisas lá dentro também que eu vou explicar para vocês por que é importante. O que vem da planta chama fitocannabinoide. O que é sintético são os canabinoides sintéticos, não disponíveis no Brasil. E a gente tem os endocannabinoides. Endo, de dentro. Canabinoide. A gente produz canabinoide. Então, por que o canabinoide funciona na gente? Por que tem um receptor lá? Por que a planta funciona na gente? Porque tem receptor. Por que tem receptor? Porque a gente produz. Então, quando você corre, faz exercício físico, sente aquela sensação de bem-estar, todo mundo fala, pô, estou com as endorfinas lá em cima, né? É o teu sistema endocannabinoide que está produzindo as 2 moléculas principais, uma chama anandamida, que em sânscrito quer dizer molécula do prazer ou da felicidade, e uma outra chamada 2-AG, que é um nome grande, que são os principais canabinoides. Eu vou mostrar para vocês aonde eles atuam. Esses aqui são os principais, né? O THC é o principal, que é conhecido. Esse aqui é o que dá barato. Os principais efeitos são analgesia, ele é um bom analgésico. Não é a mesma coisa que você tomar um analgésico que vai passar uma dor na hora, né? Mas vamos falar um pouquinho dessas utilidades. Ele é um antiespasmódico muscular, reduz náusea e vômito induzido por quimioterapia, estimula o apetite, que é a larica, e diminui a velocidade do trânsito intestinal. O CBD, ou canabidiol, que é o mais conhecido do meio medicinal, quando o pessoal falava, vamos tomar o CBD, CBD, essa molécula aqui também tem um pequeno efeito analgésico, não tão grande quanto o THC, mas ela tem um efeito principal aqui como um anti-inflamatório, diferente também do anti-inflamatório que a gente toma de farmácia. E tem um efeito ansiolítico e um efeito anticonvulsivo muito importante. A gente consegue reduzir crianças que têm síndromes importantes, 40, 60 convulsões por dia para 1 por mês, acertando a dose do canabinoide, do CBD. CBG é um outro canabinoide importante que está tomando mais importância agora, a gente está estudando melhor. CBG é a mãe dos outros canabinoides, é dele que se derivam os outros canabinoides, que também tem uma atividade parecida com o THC, só que ele não dá tanto barato. E tem outros canabinoides, eu não vou entrar aqui, mas tem vários outros que cada um tem suas particularidades. E falando rapidamente dos terpenos, são os outros componentes muito importantes nos produtos com cannabis. Então, a gente associa o CBD, o CBG, o THC, CBN, com alguns desses, dependendo da patologia que a gente quer tratar. Então, não é apenas o CBD e o THC. A gente
tem que entender qual é o melhor terpeno que vai associar com aquele canabinoide para tratar o indivíduo. É uma terapia bastante individualizada. Falei do sistema endocannabinoide, né? O que é isso? O sistema endocannabinoide ele foi descrito por volta dos anos 60. Para a medicina, isso é pouco tempo. E é um sistema que tem os receptores, onde ele liga, tem os ligantes, lembra que eu falei da anandamida, que são as moléculas que a gente produz, os nossos próprios canabinoides, e um sistema de degradação. E eles estão no corpo inteiro. O que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Eles modulam. Eles acertam a atuação dos outros sistemas. Então, vamos dar um exemplo. Enxaqueca. Eu estou com um problema de dor, sistema nervoso central, porque deve ter algum problema na sinapse, quer dizer, a conexão dos neurônios, que não está funcionando direito. Ou está muito, ou está pouco funcionando o que está funcionando lá dentro. O sistema do canabinoide modula isso de uma forma extremamente elegante. Ele tem no cérebro também várias áreas. Por exemplo, aqui, ó, a regulação de movimento, ansiedade, temperatura, memória, aprendizado, controle motor, o controle de emese aqui no bulbo. E como é que ele funciona? Funciona assim, ó. Isso aqui é um neurônio, uma parte anterior, a parte posterior, isso aqui é a fenda. Então, você tem as substâncias que atuam aqui dentro. Se isso aqui, o equilíbrio não está do jeito que precisa ser, a fisiologia, o que acontece? O corpo recebe sinais, tem uma síntese enzimática e produz a anandamida ou 2-AG, que age no receptor. Isso aqui é a fisiologia. E olha que legal. THC age exatamente no mesmo receptor. Por isso que a coisa funciona. Mas ele age modulando, acertando a homeostase, o equilíbrio aqui dentro dessa fenda sináptica. Tanto se nós temos uma excitação exagerada, quanto uma inibição exagerada. Para o CBD é mais ou menos a mesma coisa, mas o que ele faz é aumentar a quantidade de anandamida e age num outro receptor, em vários outros receptores no corpo. Então, é assim que é o mecanismo de ação, né, de uma forma muito rápida. E vamos falar um pouquinho de segurança. Esse slide eu já mostrei para vocês, mas por que ele é seguro? Aqui, no bulbo respiratório, aqui fica é o centro respiratório do corpo. Quando as pessoas têm overdose de opioide, cocaína, heroína, é a diminuição da atividade dos neurônios respiratórios que faz a pessoa morrer ou que dá algum problema de paralisia para frente. Na cannabis, a gente não tem receptores aqui. Então, isso ajuda a ter uma segurança muito maior para o uso da cannabis. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse gráfico aqui, a forma de ler é a seguinte, ó. Cada uma dessas substâncias tem um número aqui do lado. Então, vamos pegar uma, que é o álcool. O álcool, esse número 10, quer dizer o seguinte: se eu fico de fogo com 5 doses de um uísque, essa é a minha dose medicamentosa. Eu estou usando álcool porque acho que é uma coisa que todo mundo conhece. Então, se eu fico de fogo com 5 doses de uísque, que é a minha dose medicamentosa, se eu tomar 50, ó, vezes 10, se eu tomar 50, eu vou morrer. É a minha dose letal. Então, isso aqui é a diferença entre a dose medicamentosa e a dose letal. Olha aqui a heroína, ó, 5 vezes só. Codeína, que é um opioide, 20 vezes. Olha a cannabis, mais de 1000. É impossível a gente fazer uma dosagem de cannabis que mate a gente. Eu já fiz essa conta, dá mais ou menos 9 litros de cannabis diluída na veia para a gente poder chegar numa dose letal. Ou então comer 27 quilos de cannabis ativa de uma vez só para poder chegar na dose letal. Isso é quase impossível de acontecer. E o resultado disso é que a gente não tem relato de morte por overdose de cannabis medicinal. Tem uma morte conhecida. Esse cara aqui era um traficante, bateu o carro, tinha 500 quilos de maconha dentro do carro e morreu por causa da maconha. Foi esmagado. Essa é a única morte conhecida por
por cannabis. Tem muita pesquisa, a gente estuda bastante. Isso aqui eu apresentei o ano passado, finalzinho do ano passado, no congresso, um levantamento com 11.200 publicações, que é mais ou menos essa soma aqui, das 500 e poucos estudos clínicos em andamento. Então, tem corpo de evidência, tem muito estudo clínico em cannabis medicinal. E o que leva o pessoal para o consultório? Geralmente para tratar dor, ansiedade e depressão, e sono, ou os três. E isso acontece junto. E a cannabis consegue tratar os três ao mesmo tempo. Isso aqui são corpos de evidência, isso aqui é uma publicação canadense, isso aqui é do Journal American of Medicine dos Estados Unidos, isso aqui é da Academia Americana de Engenharia, Ciência e Medicina, que montou um corpo, isso aqui é um trabalho grande, um corpo de evidências, e eu fiz um sumário disso, só para falar para vocês onde é que funciona a cannabis, onde é que tem realmente evidência clínica. Dor crônica, náusea e vômito induzido por quimioterapia, espasticidade muscular e esclerose múltipla, convulsão. Tem evidência substancial. Isso quer dizer que tem estudo clínico randomizado, duplo cego, placebo control e publicado em revista de alto impacto, blá, blá, blá. Existem critérios para isso daqui, que aquelas publicações que eu mostrei fizeram. A moderada não é que não tem evidência ou a evidência é mais baixa. Não, é que não tem estudo clínico tão grande quanto nas outras. Mas tem evidência, sim, para tratamento de diminuição de distúrbios de sono e para diminuição da pressão intraocular em glaucoma. E tem evidência limitada, e o limitado é exatamente porque não tem grandes estudos ainda, em demência, Parkinson, transtorno pós-traumático, diminuição de apetite, síndrome de Tourette, que tem convulsão associada, e distúrbios de ansiedade, principalmente ansiedade social, que é aquela que eu não tenho, que é falar em público, né? Muita gente tem, e a gente consegue tratar aqui com o CBD, principalmente. Vamos entrar um pouquinho no esporte agora. Então, para o esporte, o que é importante a cannabis no esporte? É importante a gente saber que existe um sistema endocannabinoide. Como eu falei para vocês, o sistema endocannabinoide é o que faz a homeostase, o equilíbrio dos outros sistemas no corpo. Vou dar uma outra ideia. Quando a gente tem uma fratura, mesmo microfraturas, o que acontece? O corpo aumenta a velocidade das células que produzem ossos e diminui a velocidade das células que comem o osso. A gente vai trocando a nossa musculatura e várias outras coisas no corpo o dia inteiro, todos os dias. Então, a cannabis, e às vezes isso aqui tem um problema, a fratura demora para consolidar, por quê? Porque esse equilíbrio está fora. Então, com os medicamentos à base de cannabis, a gente consegue diminuir a velocidade dos osteoclastos, que são as células que comem o osso, e aumentar a velocidade ou a produção dos osteoblastos, que melhoram os ossos. Isso também funciona para cartilagem e tendão. A gente precisa entender um pouquinho quais são essas interfaces, precisa entender quais são os focos principais, o que a gente consegue fazer e também os riscos. Então, na medicina de esporte, o que a gente vê, eu já peguei várias definições, mas o importante é assim, o que a gente quer fazer na medicina de esporte? Tratar lesão, prevenir lesão e melhorar a função física. Voltar para o treinamento mais cedo possível e de forma que não acarrete problema para esse treinamento ou para esse atleta depois. Proibição. A gente tem, para todo atleta que vai passar por doping, a gente precisa tomar cuidado para usar o produto correto, porque no doping pode pegar o THC, se usou, vai pegar. Na verdade, eles não medem a quantidade de THC, o que eles medem é um metabólito ativo do THC, o 11-hidroxi-THC, e isso aparece. A gente precisa tomar muito cuidado com os atletas, se vão passar por doping, se vão, o médico precisa saber e utilizar o produto correto. Opa, voltar aqui. Em 2018, o Comitê Mundial de Antidoping liberou o uso do CBD e, para alguns atletas, pouquíssimos têm o uso do THC para tratamento de dor. E o que a gente vê, muito atleta hoje com a utilização, principalmente em esportes como futebol, rugby, hóquei, lutas e skate, utilizando produtos à base de CBD. É utilizado também suplementação esportiva. Então,
Tem várias coisas que o pessoal gosta de procurar, me procura, né, para tratamento, para melhorar a performance. Eu vou falar um pouco específico de performance, mas, principalmente, como é que eu melhoro o desempenho esportivo, melhorando a minha recuperação muscular, manutenção de peso e composição corporal. Eu interrogo porque ainda não tem evidência grande, e isso aqui precisa de uma quantidade muito grande de produto, às vezes sai muito caro, e como não tem evidência, talvez a gente não indique. Qual que é o tipo de treinamento e que tipo de condição física e de alimentação, de rotina esse atleta vai ter, e em que fase do treinamento ele está. Se ele está só em treinamento pré-competição, competição. Então, cada um desses daqui, dependendo do objetivo do atleta, a gente usa uma composição, não só dos canabinoides, que eu mostrei para vocês, mas também daqueles terpenos, aquele negócio de dar o cheirinho, diferente também. Um pouquinho de performance. Não existe nenhum trabalho clínico mostrando que a cannabis melhora a performance. O que existem são trabalhos mostrando que, se a gente diminuir a ansiedade do atleta, se eu conseguir melhorar o sono e se eu conseguir recuperar melhor a condição muscular, diminuir as dores, esse atleta volta para o treinamento mais rápido, portanto, ele consegue ter um treinamento mais consistente, ter um maior tempo de treinamento e, com isso, ele tem uma chance de aumentar a performance. A ansiedade, a gente também sabe que não existe relação direta de estudos entre diminuir minha ansiedade e eu melhorei minha performance. Mas todo mundo que compete sabe que, se eu entro para uma competição mais centrado, mais focado, as minhas chances são maiores, né? E o que faz a gente centrar e focar? Diminuir a ansiedade. Então, é um mecanismo indireto, mas que pode ser utilizado quando bem indicado. Vai. Opa. Então, falando especialmente de performance, existem vários itens que a gente leva em consideração: velocidade, força, resistência, coordenação, flexibilidade, concentração, principalmente. Então, da recuperação de lesão, qual que é a genética desse paciente, quer dizer, desse atleta, se ele metaboliza muito, se ele não metaboliza, e eu vou chegar nesse ponto depois. Esse planejamento, qual o tempo do treinamento que ele está. Precisamos tratar a sono, a ansiedade, a determinação, né? E não é sozinho também que a gente usa. Isso aqui não é... uma coisa importante. Duas coisas importantes. Cannabis não é panaceia. Cannabis não trata tudo. Tá? Não é panaceia. Tem indicação e tem exatamente que tipo de canabinoide, que tipo de terpeno vai tratar o quê. Segundo, nós estamos falando aqui de cannabis medicinal. Não é a cannabis de uso recreativa que o pessoal compra aí na esquina e fuma. Então, isso aqui é produto de qualidade farmacêutica. Tá? Para o esportista, então, eu já vi em academia aquelas áreas de bike, né, que o pessoal tinha um baldinho do lado para vomitar, porque eles passavam. Quantas vezes eu vi em academia ninguém vomitando, porque exagerou, fez um overtraining. Então, a gente consegue diminuir essa náusea por overtraining. E na recuperação muscular também. Eu vou entrar mais em propriedades neuroprotetoras, que eu acho que interessa bastante vocês. E, como eu falei, né, o atleta que vai passar pelo antidoping, o único produto que a gente pode usar é o canabidiol isolado. Não é nem o full spectrum, nem o broad spectrum, que é o tipo de produto que tem um pouquinho de um ou de outro. A gente usa só o isolado. Isso aqui eu já comentei, né, do Runner's High, que é a euforia da corrida. Isso é mediado pela anandamida e pelo 2-AG, e não pelas endorfinas, que as endorfinas são opioides endógenos, são endoopioides, opioides endógenos, que a gente mesmo produz também. No esporte, o CBD, quais são as indicações? Modulação de processo inflamatório. Overtraining, ou quando quem treina bem pesado, se a gente fizer um exame de sangue, vai mostrar inflamação, mesmo dias e dias depois. Eu pedi exame para minha esposa esses dias, ontem ela fez, ontem à noite eu já estava dando uma olhada nos resultados, inflamadaça. Né? Escreveu agora há pouco, está correndo, está fazendo 21 quilômetros, e ela treina todo dia,
todo dia. Tem esteira em casa, então ela treina e treina e treina. Então a gente vai esperar um resultado alterado, inflamação. Então a gente consegue diminuir essa inflamação com o uso de CBD. Mecanismo disso, a gente diminui principalmente a produção de citocinas, que são coisas que a gente produz, né? Inflamatórias, que são essas daqui, a interleucina 1, 6, 8, TNF-alfa, e a gente aumenta a produção das citocinas anti-inflamatórias. Quer dizer, lembra que eu falei para vocês, o mecanismo de ação é diferente daquele analgésico anti-inflamatório que a gente compra na farmácia e toma. Por quê? Ele age aqui na modulação, é o próprio corpo que produz, e não é um anti-inflamatório direto ali. Outra coisa, como ansiolítico, né? Eu já mencionei, ele diminui bastante a ansiedade. Precisa saber usar, precisa saber qual usar e para cada um de nós. Então, isso melhora, a gente espera que melhore a performance também no uso do CBD. CBD também é usado como neuroprotetor. Ele reduz uma coisa que a gente chama de exotoxicidade. O que é isso daqui? Quando a gente toma uma pancada na cabeça, algumas células vão morrer, algumas. E o que estava dentro dessa célula vai extravasar para fora da célula. E isso causa uma reação do corpo, que é essa exotoxicidade, quer dizer, saída. O que saiu de dentro da célula devia estar dentro da célula, não fora. E isso causa inflamação. Isso é um problema nas concussões. Eu vou abordar isso com mais detalhes com vocês. E o CBD também funciona como analgésico, mas é muito mais pela atividade anti-inflamatória. Indicação no esporte, do THC. THC, o delta 9 tetraidrocannabinol, ou delta 8, que é outra substância que é muito parecida com o delta 9, e eles têm principalmente um efeito analgésico, né? Esse é o principal uso. A gente usa no pré, no pós, depende do tipo de atleta que a gente está tratando, depende do que o atleta vai querer conseguir, e depende do antidoping, e depende também de outras coisas que estão em volta. A gente precisa olhar as pessoas como um todo, como é que é o treino, o que ela come, quanto ela dorme, que horas, o que ela trabalha. A gente precisa entender tudo isso para poder indicar tanto o CBD quanto o THC. Osteoartrite é uma dos problemas que os atletas apresentam, é um top 10 de aposentadoria mais cedo de atletas. Então, a gente consegue tratar osteoartrite junto com outras coisas, com fisioterapia, com mais outras coisas, e diminuir essa inflamação. Então, o que a gente consegue é melhorar o tempo de vida útil dos atletas com o uso da cannabis medicinal. Também no controle da dor, como eu já mencionei, né, a gente controla a atividade anti-inflamatória, mas a gente tem os receptores do sistema endocannabinoide no cérebro que atuam nos centros da dor. Então, a gente consegue atuar ali também. Lembra que eu falei para vocês da recuperação do osso e da articulação, dos condrócitos? Está aqui. Então, a gente melhora a recuperação, melhorando o equilíbrio de formação de osso e formação de cartilagem. E aqui o que eu quero entrar um pouquinho mais com vocês, a parte de concussão. Então, a concussão, ela acontece bastante, né, em esportes que a gente tem choque na cabeça, e aí vai desde futebol, a luta, a Muay Thai, vocês devem ter também, e geralmente que 10 a 15% desses pacientes, eles têm sintomas depois. Esses sintomas são o quê? Perda de memória, dor de cabeça, irritabilidade, problema de apetite, depende de qual parte da área do cérebro vai ser afetada. Se a gente olhar aqui, ó, eu trouxe umas ressonâncias, paciente que, você está vendo aqui é o cérebro normal, ó, isso aqui, a pancada foi aqui, ó. Está vendo? Sumiu um pedaço do cérebro aqui. Então, esse tipo de coisa acontece por concussão, e aqui acontece aquela tempestade inflamatória que eu falei para vocês, que extravasa o líquido ou o que tem dentro da célula para a área de fora, causando a inflamação. Isso aqui já é um caso bastante avançado, mas existem estudos hoje no Canadá com
com a Associação Canadense de Hóquei, dos ex-atletas de hóquei. Esse estudo já deve ter terminado, porque eu lembro que eu comecei esse estudo no Canadá, quando eu trabalhava lá, trabalhava com o pessoal de lá, para entender o que a gente consegue diminuir de lesão posterior. Por quê? A concussão, ela acontece hoje, mas o atleta que continua tendo concussão, a gente sabe que a probabilidade de ter demência numa idade um pouco mais avançada, ela é muito maior. Então, a gente quer prevenir o que é que vai acontecer depois. Então, essa é uma das vantagens de se utilizar os medicamentos à base de canabinoides. Está aqui qual que é o mecanismo da concussão, né? A gente tem um impacto primário aqui, que bate, o cérebro ele está dentro de uma caixa, essa caixa tem um líquido, então, quando a gente desacelera a caixa craniana de fora, o cérebro continua indo para frente. Então, ele bate na frente, mas como está cheio de líquido, ele volta. Ele bate na frente, ele bate atrás e continua mexendo aqui dentro. E não só o impacto aqui, mas vocês precisam lembrar que todos esses neurônios que estão aqui, eles têm conexões entre eles, têm fibras. São os axônios, inclusive que descem aqui para a medula. E acontece que eles rompem essas sinapses com esses movimentos. Então, isso é restabelecido, é o que a gente chama de neuroplasticidade. E o CBD tem uma função importante na neuroplasticidade, ele favorece a neuroplasticidade. E o THC favorece a religação ou a ligação com outros centros desses axônios, desses prolongamentos dos neurônios. Isso acontece também com outras drogas psicoativas, como a psilocibina. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem evidência, mas é pré-clínica ainda, isso aqui é rato, que o canabidiol reduz a morte celular, melhora a neurogênese, quer dizer, aparecimento de novos neurônios, aumenta a neuroplasticidade, a conexão, e reduz a neuroinflamação, que é aquela inflamação local que eu mencionei para vocês. Né? E tanto em acidentes isquêmicos, que é aquele que fecha a artéria, como aqueles hemorrágicos, que abre e faz uma hemorragia. Hello? Next. Próximo. Tá indo. Obrigado. Aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Esse gráfico aqui, ó, é fácil da gente entender. Isso aqui é dor. Tá? Então, nesse verdinho aqui, essa barra verde, qual que é o score da dor? Aqui a escala vai até 65, essa aqui era quase 55, antes de tomar um canabinoide, que foi com THC. E aqui depois. Essas estrelinhas significam que foi altamente foi estatisticamente significativo. Aqui, ó, é o placebo. Antes estava 50 quase, e você tem o efeito placebo, né, que é isso aqui, mas não tem significância estatística. Então, isso aqui é só um trabalhinho que eu trouxe para mostrar que realmente a gente tem evidência clínica que THC melhora dor. Passa o próximo para mim, por favor, que não está indo aqui, obrigado. Outra coisa, paciente que já toma analgésico, principalmente analgésico opioide. Quando a gente toma o THC, a gente consegue diminuir em 3,6 a dose da morfina, a gente consegue diminuir em quase 10% a dose da codeína. Lembrando, codeína e morfina são derivados opioides, que a gente pode ter problema de morte cerebral. Cannabis, morte cerebral não, parada respiratória. Cannabis é para todo mundo? Não, não é. A gente evita de dar para pessoas com menos de 25 anos. O THC. THC. Por quê? A gente sabe que o THC pode interferir com o desenvolvimento da cognição. Tem lá um centro de cognição, que é o entendimento espacial, né? E em pessoas até 25 anos, isso está sendo desenvolvido ainda, e o THC pode diminuir. Então, a gente evita. Mas é um custo-benefício, né? Se o paciente vai precisar de THC, a gente tem que entender se realmente tem o benefício. Transtorno de abuso de substância, quer dizer, alguém que já usa substâncias ilegais, a gente não dá o THC.
pacientes com transtornos de esquizofrenia, principalmente o THC, em altas doses, ele pode desencadear surtos psicóticos em pacientes, mesmo que não tenham tido antes surto psicótico. Então, ele pode, então a gente precisa tomar cuidado. O médico precisa fazer uma história muito boa desse paciente. Doença cardíaca instável, o THC, ele dá aumento da frequência cardíaca um pouquinho. Então, um paciente que está com uma doença instável, claro que você não quer aumentar a frequência cardíaca. Doença respiratória, se ele for inalado, gravidez e lactação, também THC, a gente não tem dados de segurança que dá para prescrever para esses pacientes, e pacientes com doenças hepáticas prévias. O CBD ele aumenta as enzimas hepáticas, então a gente precisa entender. Mas todas essas indicações aqui, ou esses problemas, é tudo dose dependente, tá? Quais são as formas de uso? A gente tem extratos vegetais, tem a planta, você pode usar a flor. Hoje, no Brasil, a gente consegue importar a flor para vaporizar, não para fumar. Existem vaporizadores especiais para isso, de uso médico. A gente tem as gotinhas, que é o óleo, que é o mais utilizado. Tem cápsula gel, tem creme, tem supositório. Esses aqui são os mais utilizados. Então, se a gente inala, ele tem uma ação muito mais rápida, porque ele não passa pelo fígado, pela primeira passagem, para a metabolização. Se a gente ingerir, ele passa. Então, ele começa a agir pela boca, ele começa a agir de 1 a 3 horas, e ele leva de 6 a 8 horas. Isso aqui é importante para o médico saber, porque a gente precisa dar a dose para cobrir o paciente durante o dia inteiro, né? O uso dérmico aqui ainda é muito pouco utilizado. A absorção cutânea é baixíssima, muito, muito baixa. Então, se passa na pele, provavelmente não vai ter efeito sistêmico, com algumas exceções, mas com pouquíssimas exceções. Então, essas são as formas que a gente tem. De novo, flor, óleo, cápsula gel, creme e supositório. Próximo, por favor. Obrigado. Tem interação medicamentosa? Tem, e o médico precisa tomar cuidado com isso. Essa aqui é a lista de interações medicamentosas mais conhecidas. Substâncias que podem estar no uso aí. Esses aqui são os antidepressivos, os antitricíclicos, benzodiazepínicos, para tratar a ansiedade, antihistamínico para quem tem alergias, opioide para tratar dor, clobazam para tratar convulsão. Então, a gente precisa tomar cuidado. Existe interação medicamentosa. Na prática clínica, a gente vê muito pouco disso, mas precisa estar atento para essa possibilidade. Próximo slide, por favor, que não está indo aqui. Obrigado. Cannabis vicia? Vicia. Sim. Isso aqui é uma estatística, é um estudo que mostra que a cannabis, em 9% dos pacientes, se tornaram dependentes depois de um uso. Mas isso é uso recreativo, com a dose muito maior, e é THC. Né? Então, a gente sabe que com o uso medicinal, a gente não chega nesse ponto. Dirigir depois de fumar ou depois de usar cannabis, pode? Não, não pode. Aumenta em 25% o risco de acidente. Isso aqui é um estudo da Autoridade de Trânsito Canadense. Então, a gente aconselha 4 horas depois de inalar, 6 horas depois da ingestão, ou se o paciente teve algum tipo de euforia, só 8 horas depois para passar para dirigir. Tem efeito adverso? Tem efeito, sim. Tudo dose dependente, tudo canabinoide dependente. CBD tem bem menos, THC é o grande vilão da história aqui. E, para isso, a gente tem que começar devagar e subir devagar as doses. Tem uma coisa chamada titulação de dose. Ou a gente começa devagarinho e vai subindo devagar até achar a dose individualizada. Cannabis não tem uma dose fixa. Não dá para a gente falar, eu vou tomar 100 miligramas por dia, 2 vezes ao dia. Não dá, não tem. Cada um de nós tem sua dose específica. E aqui só para falar do tipo de medicamento, a gente tem esses tipos de medicamentos no mercado hoje. O que a gente mais usa é isso daqui, o full spectrum. Ele tem tudo lá dentro. O que é esse tudo? Tem todos os canabinoides que vieram da planta, tem os terpenos, tem os fitosteroides, tem álcool, tem açúcar, tem tudo lá dentro. Por quê? Isso aqui tem uma coisa chamada de efeito entourage, o efeito comitiva, que a gente sabe que funciona melhor clinicamente quando nós temos um produto full spectrum.
Outro tipo de produto, broad spectrum, que eu tenho um dos 2 canabinoides principais retirado. Eu posso ter o broad spectrum CBD, que é o que tem mais no mercado, posso ter o broad spectrum THC, que eu tenho THC sem CBD. E eu posso ter esses produtos aqui com uma predominância de CBD, predominância de THC. Vocês vão ouvir falar disso. 20:1, 5:1, 7:1, 15:1, que é do canabinoide predominante para o outro. Isso aqui é tudo determinação do médico. Por que eu estou mostrando para vocês aqui? Porque isto daqui é importante, porque não dá para usar em atleta que vai passar por doping. Porque mesmo que tenha sido retirado o THC, ele tem lá a quantidade de 0,0001%, e isso pode ser pego depois no metabólito. Então, não dá para usar isso aqui em paciente que vai passar por doping. E terminando, esse rascunho do mapa do inferno aqui é um teste genético. Como eu falei para vocês, a gente precisa determinar a dose. Cada um de nós tem uma dose diferente. E essas doses, elas são completamente individualizadas dependendo do nosso metabolismo. Então, eu metabolizo o THC de uma forma, o CBD de outra, eu metabolizo os metabólitos do THC, o 11-hidroxi, do CBD, o 7-oxi, de uma forma diferente de todos vocês. Isso tem muita diferença. E é no teste genético que a gente consegue entender essas diferenças e eu consigo acelerar o tratamento. Então, o teste genético, a gente indica para o paciente que não está tendo resultado, para o paciente que tem algum tipo de doença metabólica, mas hoje em dia a gente vem utilizando muito mais. Tem um teste genético, que eu acho que o Sadal vai falar um pouquinho dele, né? Que o teste genético está aqui. Esse teste aqui, ele mede quase 700 mil locaizinhos, genes, e não só para canabinoide, mas ele dá 14 relatórios diferentes, relatórios sobre possibilidade de câncer, doença cardíaca, de ansiedade, como é que você vai reagir a outras drogas em relação a vício. Isso é tudo pré-determinado, é tudo genético, e esses testes fazem isso. E cada um de nós tem um teste diferente. E é baseado neste teste que a gente pode também indicar o tipo de canabinoide. Eu acho que era isso. Então, em resumo, né, essa planta está aí faz tempo, não é de agora. O que a gente está entendendo agora são esses componentes da planta, assim como outras e outras plantas que a gente já extrai coisas delas. Então, essa aqui é mais uma classe terapêutica nova. Eu gosto muito de citar isso, que é uma classe terapêutica que está sendo desenvolvida agora. E dentro dessa planta tem muita coisa que dá para ser utilizada de forma combinada ou de forma isolada para tratamento medicinal. Os principais produtos, CBD e o THC, mas a gente tem também terpeno e flavonoide que funciona junto. As principais indicações, dores crônicas, ansiedade, depressão, convulsão refratária, convulsão que não funciona nenhum tipo de medicamento, convulsão refratária, doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, síndrome genética, autismo e várias outras. Os efeitos adversos, eles existem, são dose dependentes, e o grande vilão aqui é o THC. O perfil de segurança é bastante animador, a gente consegue dosar a cannabis de uma forma muito tranquila, diferente de opioide. Ele tem uma margem terapêutica bastante ampla, então eu consigo tratar da dor, da insônia e da depressão, da ansiedade, com um medicamento só. Então, imagina paciente que está em cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo é o paciente que está se preparando para falecer, a gente não tem mais nada para fazer. Esse paciente tem insônia, tem uma preocupação danada, ele tem ansiedade, ele tem depressão, porque ele não consegue mais fazer o que ele fazia na vida. Ele tem dor, ele tem náusea por causa dos medicamentos, então tem dor muscular. Então, a gente consegue, com medicamento só, tratar tudo isso. Então, por isso que a gente chama de ele tem uma ampla gama de tratamento. A prescrição ela é feita por médico. Você precisa de uma prescrição para ter acesso, não tem outro jeito de ter acesso a produto de qualidade farmacêutica. O médico precisa conhecer para prescrever, não é fácil, a gente dá curso para médico.
Já formei mais de 1000 médicos aí nas Américas, um pouquinho nos outros países também, porque precisa aprender a fazer. Não é um tratamento que você vai começar hoje, dá uma dose qualquer e vê se funcionou e volta depois. Não, tem um acompanhamento, a gente tem que entender a necessidade, entender as interações que pode ter, entender qual o melhor medicamento que é para aquele paciente, fazer o teste genético sempre que possível, e depois escolher o medicamento, escolher dosagem, acertar a titulação, começar devagarinho, subindo devagarinho. Eu entrego essa lista da titulação para o paciente, falar com esse paciente 15 dias depois, 30 dias depois, é um tratamento para pelo menos 6 meses. Então, não é uma coisa fácil de fazer, dá um trabalho danado para o médico, mas os resultados são muito bons. Então, eu sempre indico para o pessoal, eu quero conversar com o médico, então vai conversar com o médico que é treinado. Meu médico não sabe prescrever, manda para mim que a gente ensina para ele, tá? Tem curso. É um acompanhamento do paciente, o acompanhamento é uma parte integral desse tratamento e, caso os médicos não conheçam, procurar um curso idôneo. É isso, pessoal. Obrigado. Queria convidar o Sadal. O Sadal é o CEO da empresa, ele vai falar um pouquinho da história da proibição, de um outro ponto de vista, e um pouquinho do teste genético também. Sadal, obrigado. Bom dia a todo mundo. Primeiro, é um prazer estar aqui, agradecer ao Monil pela oportunidade. Se a voz estiver muito baixa, me avisa, porque passei por uma operação recentemente e ainda estou um pouco debilitado. Antes de entrar no que eu vou falar um pouco sobre o aspecto social e econômico do que está acontecendo hoje, do que aconteceu no passado, né, para cannabis medicinal ser proibida, né, e aonde a gente está economicamente e todos os benefícios que pode trazer para a economia brasileira, já traz para a mundial, aonde é liberado. Só encerrando aqui, Brix, obrigado por ter aceito o convite de vir explicar tudo que pode ser feito, né? Acho que muita gente está se perguntando, se faz tão bem, por que é proibido, né, cara? E essa é a grande questão. Com relação ao teste genético, o que a gente tenta trazer na Quantic é medicina de precisão, né? Como o Brix comentou, assim como nós temos nossa genética, as plantas também têm a genética e há um cruzamento, existem estudos e evidências que você pode potencializar os efeitos do tratamento quando você entende melhor o seu corpo e quando você entende melhor que tipo de canabinoide vai funcionar melhor para você. Tá? Então, nós temos hoje 7 produtos, né, de canabidiol, são todos full spectrum, aquela primeira lista que tinha do Dr. Brix, né, até 0,2% de THC, que é a dose não psicotizante. Se eu falar merda aqui, desculpa pela merda, mas se eu falar alguma besteira, Brix, me corrija, por favor. E nós temos um teste desenvolvido nos Estados Unidos, que é hoje o que tem de mais moderno na questão de genética, principalmente na questão de genética ligada ao uso da cannabis medicinal, né? Ele, além de estudar a tua genética, que nem o Brix comentou, ele tem os relatórios de sono, de ansiedade, etc. e tal. São 14 relatórios, se não me engano, são 100 e poucas comorbidades em 14 relatórios diferentes. Ele também te dá como o seu corpo se relaciona com os diversos tipos de canabinoides, né? Então, basicamente é isso que a Quantic faz hoje. Estamos lançando, dia 18 de março, uma nova vertical dentro da empresa, que é a Quantic Education, liderada pelo Dr. Wellington Brix, onde ministraremos cursos, principalmente para médicos, né, que querem conhecer melhor a cannabis e querem aprender como prescrever de maneira correta. Então, quem tiver aí, se tiver algum médico na plateia ou conhecer algum médico que tem interesse em conhecer um pouco mais de como a coisa acontece, é só nos procurar. Bom, eu vou voltar um pouco aqui. O Brix já falou dessa parte. Antes de entrar na parte social, eu queria falar para vocês por que eu estou aqui. Além de ser CEO e fundador da Quantic, eu também sou um dos fundadores da No Code Sketch, que é uma agência de
A gente agencia atletas de MMA, não somos uma academia, né? Temos alguns atletas em parceria aqui com a Inside, a Pamela, o Matsumoto, o Taveira, o Buzica, enfim, uma galera nota 10 aí que está conosco. E eu fui fazer uma... Sobe aqui, vai, Munil. Eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, na abertura da Knockout Squad. Estavam todos os atletas, treinadores, tal, todo mundo que é do ecossistema. E aí o Munil me vira para mim, obviamente, já conheci o Munil do dia que caiu a luta do Matsumoto lá em Caraguá, a gente bateu bastante papo lá. Ele falou, pô, Sadal, para mim isso daí é maconha é coisa de vagabundo. Tudo bom, Munil? Falou num tom de brincadeira, né, num tom... Eu quero saber melhor como é que funciona, né? Falei, pô, Munil, se maconha é coisa de vagabundo, tu também é, porque você produz dentro de você. Aí comecei a explicar a questão do sistema, né, endocannabinoide, e despertou uma curiosidade muito grande no Munil, tanto que ele veio me procurar depois. Eu recebi o convite para estar aqui com vocês, estou muito honrado de estar aqui com vocês, e queria aproveitar a chance e dar para o meu amigo Munil um teste de DNA da Quantic, para ele conhecer melhor o corpo dele, conhecer melhor o sistema endocannabinoide dele e comprovar que ele realmente produz cannabis dentro dele. Obrigado, Munil. Quer falar alguma coisa? Bom, bom dia a todos. Eu não vi a maioria de vocês aqui hoje. Claro que o Sadal ele falou de uma forma resumida, né? Não foi assim também, né? Não olhei para ele e falei maconha é coisa de vagabundo. Não foi assim também, né? Embora eu seja meio seco às vezes. Eu lembro uma vez que eu fiz uma postagem no meu Instagram e eu usei essas palavras. Eu, no meio de um contexto geral, de algo que eu estava citando, eu falei, eu não gosto de maconheiro vagabundo. E daí algumas pessoas, alguns amigos meus do Instagram e seguidores me chamaram, porra, Muniz, você está falando mal, o que tem a ver? Por que você tem contra maconheiro? Eu falei, gente, você ouviu tudo? Eu falei que eu não gosto de maconheiro vagabundo. Maconheiro, eu sou das poucas pessoas no Brasil que não usam maconha, então não tenho nada contra maconheiro. Eu tenho contra maconheiro vagabundo, lutador vagabundo, cabeleireiro vagabundo, artista vagabundo. Então, eu só estou fazendo esse comentário. E no dia que eu vi a palestra do Sadal, a gente já tinha uma intimidade também, e de saber, embora a gente não seja amigo há muito tempo, mas a gente é o tipo de pessoa que lida com muita gente, a gente sabe, a gente às vezes erra, mas, no geral, a gente sabe quem está falando com maldade. Ou, é aquele famoso, né? Ô, viado! Ou, seu viado. É diferente o negócio, o tom do negócio. Então, assim, nesse dia eu vi a palestra, comecei a entender o que é isso daqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que, na época que eu ouvia falar, o pessoal... Na minha imagem é o quê? O pessoal querendo liberar a droga, a maconha, porque faz bem. Então, tenho câncer, vou fumar maconha. Tenho qualquer coisa, vou fumar. A minha ideia era essa. E então, conhecendo o Sadal, sabendo que ele é um empresário que está trabalhando no meio do MMA, que está agregando com o MMA nacional, eu falei, cara, vamos colocar isso aqui, porque eu era uma das pessoas que eu olhava e falava, cara, a pessoa está lutando para brigar de fumar maconha na minha frente, cara, não tem nada a ver com o negócio. Eu não quero também pessoa fumando maconha na minha porta ali. Embora eu não tenha nada contra e também não sou santo, também tem algumas coisas que eu já usei ou uso na minha vida que não é droga, nunca fumei maconha, nunca usei cocaína, mas que talvez na época não era algo que era para mim fazer. Então, eu não sou santo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente toma Coca-Cola, que faz mal para a gente não pode reclamar de nada que a outra pessoa faz, mesmo porque a outra pessoa cuida da vida dela. Então, eu fiquei muito feliz naquele dia, me senti na liberdade de falar, para mim, até antes de ouvir a sua palestra, eu falei, para mim, cannabis, maconha era a mesma coisa. Você pode falar para a gente o que é? E ele me mostrou, eu entendi, e eu vejo que há uns 5 ou 10 anos atrás, era muito isso. Maconha e cannabis é a mesma coisa. Hoje, as coisas já estão mudando, porque a gente já vê a cannabis legalizada em muitos lugares. Hoje, tem uma grande empresa, eu não sei se te falar o nome, que patrocina lutadores do UFC. Ou seja, se isso já está acontecendo nos Estados Unidos, o que eu pensei? Eu preciso levar isso para as pessoas da Inside, porque faz parte do futuro. Assim como na época que não tinha funcional, não existia treinamento funcional em abrangência como hoje, não sei se alguns aqui lembram, eu levei o Marquinho Colli para fazer uma palestra para a gente sobre funcional.
E isso aconteceu com várias outras coisas, então eu não podia deixar de apresentar isso para vocês, principalmente pelo fato de os nossos atletas que fazem parte da Knockout Squad, que é a agência de manejamento dos atletas, eles estão divulgando a Quantic. Então, assim, às vezes alguma pessoa pode entender, tipo, pô, o cara está mexendo com maconha, e não é. Mas eu te falo porque eu pensava isso, mas porque nunca ninguém me explicou o que era realmente. Então é o seguinte, se é uma planta, se é medicinal, se não dá barato, não dá nada em ninguém, se faz bem, cara, faz bem. Eu acredito que, não sei se todas, mas acredito que a maioria das vacinas, essas coisas, deve vir de planta. É uma planta como qualquer outra. Infelizmente, existe uma coisa na vida que chama ser humano, que ele consegue fazer merda de uma coisa boa. Mas, muitas vezes, essa merda tem coisa boa. Então, espero que vocês entendam o contexto de tudo isso que está acontecendo aqui, para que a gente seja pessoas que pensam para frente. Afinal, eu sou contra a droga maconha, mas só por um motivo. Só por um motivo. Não de quem usa. Quem usa é problema dele, mas de quem que ele compra? De um traficante. Só por isso que eu sou contra. Então, se ele compra o traficante, ele está patrocinando o tráfico, que é aquele cara que vai comandar pessoas que vai entrar na minha casa e matar minha família. Por isso que eu sou contra. Consegue entender a minha cabeça? Então, eu não sou contra a maconha, nem contra a maconheira, eu sou contra a pessoa. É isso tudo que envolve. Então, só resumir um pouquinho, desculpa pegar a sua palestra aqui, mas isso que eu estou fazendo aqui, graças ao Sadal, graças ao doutor, é tentar abrir a mente de vocês, assim como vocês abriram a minha. E no final que ele explicou, eu até brinquei com ele, falei, viu, brinquei, mas toda brincadeira tem um fato de verdade. Pô, estou a fim de usar esse negócio aí agora. Cara, e eu vou fazer o uso, porque o Sadal me ofereceu também, e vamos sentir realmente o que é, e quem sabe é uma coisa a mais para ajudar a gente. Afinal, muitos lutadores e lutadoras do UFC estão fazendo coisa ruim, não deve ser. Agora, não confundam de jeito nenhum com droga, com maconha que deixa louco e vai fumar e o Monil gosta. Eu nunca usei droga na minha vida desse tipo de coisa assim e sou contra, sim, por causa do que eu já falei para vocês. Obrigado, Sadal. Sabe o que é interessante, Monil, que você falou? Pode. É interessante o que o Monil falou, porque eu tive uma passagem, eu não ia falar disso aqui, mas vou falar, né? Se discute muito sobre os números que a cannabis traz para o mercado, tanto no medicinal, quanto no industrial, quanto no recreativo, né? E a parte recreativa, ela gera muito imposto, ela gera muito nos países onde já está liberado, né? E esse tributo acaba sendo usado pelo governo por alguma coisa. E eu no Instagram da Quantic, que está lá público, quem quiser entrar e ver, tem uma passagem minha que eu falo que eu sou contra a liberação da cannabis recreativa no Brasil hoje, porque eu não acho que vai diminuir o tráfico. A cannabis não é simples de ser plantada e cuidada da maneira que tem que ser. E a maconha que se vende na favela, nas biqueiras, que gera o tráfico, que nem o Munil falou, eu sou radicalmente contra o uso desse tipo de maconha, porque não é uma planta que foi bem cuidada. Via de regra, existem conservantes à base de amoníaco na planta. As propriedades terapêuticas, né, tantos canabinoides que o Dr. Brix falou, elas são perdidas. Eu sou contra, é droga, para mim é droga, né? Mas uma cannabis que você sabe exatamente qual que é a cepa, né, qual que é a genética dela, índica, sativa, de onde veio, concentração dos canabinoides, a proporção entre THC e CBD, CBN, CBG, CBV, cara, e cada vez aparece mais CBs aí no mercado, mesmo quando inalada ou fumada, é diferente, outra história. Não tem nada a ver com a maconha que vende na favela, que traz violência para a periferia, né? Não, mas, pô, cara, não, tem que existir um processo todo. E eu acho que o processo de você liberar a cannabis recreativa, ela pode atrapalhar o processo, e geralmente atrapalha, da medicinal e da industrial. Não sei se vocês sabem, cara, mas a cannabis ela substitui mais de 70% de derivados de petróleo. Estou falando de biocombustível, eu estou falando de vários tipos de materiais que são à base de petróleo, que são extremamente poluentes e não renováveis. A cannabis ela captura o dobro de CO2 da atmosfera.
A cannabis, quando plantada de maneira regenerativa, é uma das poucas plantas que melhora o solo, né? Eu vi um documentário tem um tempo que, da maneira como a gente planta hoje, as monoculturas, falando de cannabis agora, falando de soja, arroz, trigo, milho, o mundo tem mais 60 colheitas antes de se tornar um deserto. E a cannabis, se você colocar ela no meio da monocultura e intercalar, ela faz um processo de recuperação do solo, né? Só que tem meia dúzia de maconheiro que quer liberar a recreativa, né, antes, porque está colocando o seu interesse próprio. Para mim, seria ótimo que liberasse a recreativa no Brasil. Eu não tenho nada contra o cara chegar no domingo no churrasco e dar o pito dele, fazer o que ele quiser. Para mim, o problema é dele. E faz menos mal que cerveja, faz menos mal que cigarro, faz menos mal que uísque. Então, é problema dele. O problema que eu vejo não é recreativo, é a maneira como ele o sistema de comercialização é feito no Brasil, né? Ele fala, pô, quando pensam em cannabis legalizada aqui, de recreativa, todo mundo pensa em quê? Holanda, Amsterdã, foi o primeiro. É proibido plantar em Amsterdã. Tudo que se vende nos cafés de Amsterdã é fruto de tráfico. E como é que você regulamenta isso de novo, depois de 30, 40 anos de uso, 30 anos, né? Foi na década de 80, Brix, por aí, né? Então, tem que acontecer de uma maneira direita. No próprio Uruguai, regulamentar errado. Os Estados Unidos tem algumas coisas também que são... É bizarro, né? Porque os Estados Unidos são 50 estados, ou 55, 50, né? 50, com o Havaí, 50. E você não pode transportar nada com THC de um estado para o outro. Pô, calma aí. Você acaba formando ilhas. Obviamente, o norte, mais liberal, tem mais lugares liberados. O sul, mais conservador, escravocrata, tudo mais, quem conhece a história dos Estados Unidos sabe, ainda trava em alguns pontos, né? Mas não era exatamente disso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim falar o porquê, primeiramente, por que foi proibido a cannabis, né? Duas palavras básicas, né? Claro, poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas no Brasil, racismo, e nos Estados Unidos, racismo e lobby de indústria. No Brasil, cara, não foi uma questão moral, tá, gente? Porque no livro de Gênesis da Bíblia, fala, né, que Deus criou, eu não sou tão religioso assim, desculpa, não vou falar a passagem correta, mas eles falam, no livro de Gênesis fala que Deus criou as plantas para dar sementes de frutos, para servir de alimento ao homem. E como é que se demoniza uma planta, né? No Brasil, em 1830, na Assembleia do Rio, foi lançada a lei do pito do pango, né? Por que acontecia? Eles acreditavam, porque a maconha, né, a cannabis, maconha, enfim, né, nessa época não tinha tanta essa divisão, porque no fundo é a mesma coisa, tá, gente? É só a maneira como a gente interpreta, né? Maconha é um anagrama de cânhamo, e cânhamo é a parte industrial, né, que a gente fala mais de cânhamo quando a gente vai falar de concreto. Existe concreto feito de maconha, que não é nem inflamável, mais leve e muito mais fácil de produzir. Enfim, existe uma variedade enorme. Mas lá atrás, eram as classes baixas que usavam, né? Inclusive, a maconha chegou no Brasil pelos escravos. E eles acreditavam que isso diminuía a produtividade dos escravos. Então, em 1830, foi proibido, teve o primeiro movimento proibicionista no Brasil, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso foi em 1830, a lei do pito do pango, e a escravidão foi abolida em 13 de setembro de 1888, se não me falha a memória. E ainda hoje a gente sente as mazelas, né, de ter demorado tanto, enfim, existem muita... Foi ontem, gente. Se você pegar numa linha de tempo, o Brasil aboliu a escravidão ontem, né? Assim como o Dr. Brix falou, né? Quando se fala de cannabis, de uso medicinal, o primeiro registro que a gente tem foi de 2.700 anos, né? Nos Estados Unidos, ela foi proibida um século depois do Brasil, foi em 1930, 32. Foi logo depois que revogaram a lei seca, né? Durante muito tempo não se podia consumir álcool nos Estados Unidos. E, além da questão racial, principalmente com músicos de jazz,
que também era usado nos guetos pelos mexicanos, pelos negros, né, pelas minorias. Também teve um lobby muito forte da indústria, principalmente de algodão, né, e também de papel, porque as fibras da cannabis elas são mais resistentes, são melhores, são mais, não mais fáceis de produzir, mas e acabar com a indústria do algodão. Não sei se vocês sabem, mas quando o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, na minha opinião, mas quando as 3 caravelas chegaram aqui no Brasil, se eu não me engano, era Santa Maria, Pinta e Nina, com o Pedro Álvares Cabral, todas as cordas das embarcações eram feitas com fibra de cânhamo, né, porque era a fibra mais resistente e era o material que se usava na época. Então, em 1930, quando nos Estados Unidos, não sei se foi exatamente em 1930, que rebaixaram a maconha para o Schedule I, 32, que rebaixaram para o Schedule I, colocaram a cannabis na mesma lista de produtos como heroína, cocaína, totalmente proibido. Para vocês terem uma ideia, morfina, ketamina, né, que são drogas extremamente usadas, são Schedule II, né, justamente para demonizar o negócio. Então, a gente sofreu um hiato aí de quase 70 anos, né, até voltarem, foi em 96 que foi descoberto o sistema endocannabinoide, BRICS, 60. Mas a gente teve aí, para realmente voltar a falar no assunto, 70 anos, né, de proibicionismo para 2.700 anos de uso registrado. Então, a gente acredita que a gente vive realmente um hiato, né, a gente perdeu bastante tempo em pesquisa, bastante tempo de pesquisa, de ciência, coisa que poderia ter sido desenvolvida e poderia trazer mais benefícios para os seres humanos, que, lamentavelmente, por conta de interesses escusos, né, tanto da indústria, das grandes indústrias farmacêuticas também, que hoje também não... Cannabis não é bem vista, porque, diferente da maioria dos alopáticos, né, a cannabis ele trata a causa e não a consequência. Isso não dá lucro para ninguém, né? A partir do momento que se você é curado, Munil, você deixa de consumir o remédio que a farmacêutica está fazendo. E a cannabis ela vem como cura, não como alopatia, para um monte de coisa, que nem o Brix comentou, não é panaceia, não vai achar que você vai chegar a pegar 3 gotinhas e tua vida vai melhorar. Existe todo um acompanhamento, é muito pessoal a dose. Você precisa de um médico, né, para te receitar, para te analisar, para te estudar. E é engraçado, cara, porque até quando você fala de classe médica, né, o Brix daqui a pouco vai me xingar, porque eu não vou falar mal de médico aqui. Mas o médico, no geral, tem até uma piada, você contou, né? Se é dor de cabeça de pirona, o cara quer se livrar de você. Tem um consultório que não coloca nem cadeira, né? Ele vai ver o que você coloca, tchau. O Brix, você não fica menos que 1 hora com ele falando. Senão ele demite paciente, tá, gente? Se alguém fosse consultar com ele e não cumprir o que ele fala, ele demite paciente. E é o que eu costumo dizer, né, cara? E isso vai muito no nosso teste de DNA, porque além das comorbidades, ele vai te indicando os tratamentos, como fazer, não só de cannabis, mas polivitamínicos. Tem uma parte que você coloca dados de exercício, o CBD loads the gun, lifestyle pulls the trigger, né? Tipo, o CBD ele só carrega a arma, mas o teu estilo de vida é muito importante para que o CBD realmente funcione. Como a grande maioria aqui é atleta, a tendência é que você tenha uma vida mais saudável, apesar de que a vida de um atleta de alta performance não é nada saudável. Vocês sabem disso melhor do que eu. Bom, vou falar um pouquinho de panorama, números gerais, tá, de paciente e possibilidades que a gente tem no Brasil hoje, só para vocês entenderem que a gente não está aqui sozinho, né, tem mais de 187 mil pacientes em agosto, foi registrado. A estimativa de pacientes que poderiam estar sendo tratados com cannabis medicinais, né, de alta, baixa e moderada, mas aqui, ó, quase 7 milhões de potenciais pacientes poderiam estar se tratando hoje com cannabis, versus o número anterior, que é de nem 200 mil. Então, é um mercado muito em expansão, né? Aqui é tamanho de mercado em milhões de reais, tá, gente? Em 2018, quando começa ali a RDC 660, foi por aqui, não foi, Brix? Foi 2020, 19, né? Então, tem 2 RDCs, tem 2 maneiras que hoje que você pode comprar
cannabis medicinal, uma na farmácia. É um medicamento extremamente caro, com eficácia, às vezes é só o CBD isolado, dependendo muito do que você quer, né? Ou a 660, que é onde a gente trabalha hoje, que o médico prescreve. O nosso produto vem dos Estados Unidos, ele é produzido na Califórnia, né? Ele tem mais de 10 tipos de certificação, até kosher tem, se tiver algum judeu aqui. Então, até certificado kosher a gente se preocupa muito com a qualidade, desde a biomassa até a extração, né? A gente faz extração com CO2, com gás carbônico, para conferir o maior grau de precisão e pureza dos canabinoides que estão dentro do óleo. Hoje a Quantic é a única que trabalha com Miron Glass, né? O nosso vidro é vidro de Miron, é aquele vidro fotobiótico, né? Que ele não troca energia, não entra luz. É o mesmo vidro que os alquimistas usavam nas suas fórmulas lá atrás, para realmente preservar o que está ali dentro. Porque com o passar do tempo, esses canabinoides eles vão mudando também, né? Eles acabam se transformando em outra coisa, se ele não estiver bem conservado. Então, a maneira como você conserva é sempre muito importante. E, do meu lado é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez. Falar um pouquinho da Quantic com o MMA. A Quantic, desde março do ano passado, a gente patrocina o LFA, que é um dos maiores eventos de MMA do Brasil hoje. Na sequência, isso foi um projeto pessoal meu, inclusive, eu comecei a patrocinar 3 atletas, né, de MMA lá do Rio. E eu vi que, em algum momento, isso não ia ser sustentável para a Quantic, né? Então, foi criada uma outra empresa de assessoria para dar mais capilaridade para isso, para a gente conseguir atingir mais gente, né? E a Quantic tem aí uma preocupação muito grande com o social, né? No geral, a gente tem uma veia social muito grande. E a gente acredita que, quando a iniciativa privada se alia com algumas iniciativas independentes na parte de esporte, a coisa anda num ritmo diferente, né? Infelizmente, o Brasil não investe o que deveria investir na parte de esporte. O MMA é um esporte muito novo, ainda menos explorado, né? Basicamente, no Brasil, eu vi esses dias o número, não lembro exatamente, mas mais de 90% do dinheiro investido em esporte no Brasil vai só para o futebol, né? Então, a gente tem outras tantas modalidades aí, e modalidades que o Brasil é campeão. O judô, pô. Quantas medalhas olímpicas o judô brasileiro tem? Qual que é o investimento que o governo faz realmente no judô? Não no cara que ganha uma medalha. Porque o judô hoje, se não me engano, é o segundo esporte mais praticado no Brasil, ou pelo menos era 10 anos atrás, quando eu fazia. E a Quantic quer não, nós estamos ajudando uma gama de atletas, eventos a continuar a carreira, né? O esporte como profissão, não somente como diversão. E eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui hoje na frente de tanta gente que também acredita no esporte, assim como eu. E agradecer mais uma vez ao Munil pelo convite, né? Ao Brix por ter vindo junto comigo. Então, de novo, né? Tudo isso que tem de benefício dentro da cannabis, infelizmente, não é de acesso a todos por interesses de minorias, e não são interesses do bem. E, para finalizar, eu criei aqui para toda a galera da Insight, quem quiser fazer o nosso teste de DNA, ter acesso ao nosso tratamento, tem 2 QR Codes que dá 40% de desconto em qualquer produto da nossa linha. Não precisa passar só QR Code agora não, tá, galera? Tá vendo que a galera está apontando o celular? Eu vou mandar isso aqui para o Munil. Relembrando que o teste de DNA, ele pode ser feito por qualquer pessoa, é simples de fazer, é feito em casa, tem toda uma instrução lá para fazer e tal. Se você for se tratar com qualquer... resolver, baixar lá que tem que se tratar com qualquer produto à base de cannabis, é necessário um médico, tá, gente? Nós temos um corpo médico, um corpo clínico que pode ajudar, se vocês precisarem. Se não, o médico mesmo de vocês, se eles aceitarem tratamento ou medicações à base de cannabis, pode ser também. Se precisarem de ajuda, a gente ajuda. Mas fica aqui da Quantic, que é um presente para Insight, para quem quiser se conhecer melhor e ter os benefícios do CBD, não, da cannabis, né? Porque não é só CBD, né? São vários fitocannabinoides lá dentro, né? Tem que policiar porque eles falam CBD, mas não é, né?
CBD é só um pequeno pedaço disso tudo. Fica aqui nosso convite, tá? E é isso, gente. Se vocês precisarem da corrente, que a gente está à disposição.